Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos eu falarei sobre Teorema de Fubini e um elemento matemático muito importante chamado jacobiano. Se você ainda não assistiu às aulas que eu coloquei sobre a definição, sobre o conceito inicial de integrais duplas e integrais inteiradas, ou também não assistiu ainda às aulas que eu coloquei sobre sistemas de coordenadas e as relações trigonométricas iniciais, as mais importantes que eu coloquei, assista essas aulas antes de ver essa aqui. Eu deixei o link de cada aula na descrição do vídeo. Depois que assistir, volta para cá para você entender tudo sobre o jacobiano e o teorema de Fubini. Muito bem, amigos. Existem duas aulas no Teoremas onde eu já falei sobre a ideia, o conceito inicial de integrais duplas e falei também sobre integrais iteradas. Agora, nessa aula, vamos falar sobre o Teorema de Fubini, que é uma ideia que une justamente esses dois pensamentos aí. Bacana? O conceito inicial de integrais duplas e as integrais iteradas. Bacana? O Teorema de Fubini fala o seguinte, ó, se a função z, f de x, y é contínua no retângulo, aí tem aqui o domínio, então a integral dupla de f sobre r pode ser obtida através de integrais iteradas. Bacana? Temos aqui então o símbolo que a gente utilizou lá naquela primeira aula, onde eu falei dos conceitos de integral dupla, para representar justamente esse tipo de integral. E agora, esse teorema faz justamente a união, faz justamente a ligação entre esses dois pensamentos. Porque quando a gente viu os conceitos iniciais de integral dupla, vimos que a ideia que dá a motivação para essa conta, para esse pensamento, é justamente o cálculo do volume abaixo de uma superfície. Bacana? Aproximei por elementos de volume, que nesse caso foram volumes de paralelepípedos, né, com a base muito pequena, onde a altura seria justamente a cota, né, justamente o f de xy aí dessa superfície. Depois fizemos a mesma conta, certo? O mesmo processo, o mesmo objetivo, que era encontrar o volume abaixo de uma superfície. Só que usando o já muito famoso princípio de Cavalieri. E para fazer isso aí, a gente particionou, né? A gente analisou essa superfície, primeiro fixando um y, certo? Também poderia ser fixando x, e depois somando os vários elementos de volume que eu posso formar aí a partir dessa superfície, da área abaixo da curva que eu formo quando eu faço a interseção entre a superfície e um dado plano y igual a y0, o x igual a x0. Bacana? Dessas duas maneiras, nós calculamos o volume embaixo, né, o volume definido por essa superfície. Juntando, então, essas duas ideias, aplicando aí o teorema de Fubini, a gente consegue perceber que dá para calcular essas integrais duplas usando as integrais iteradas, certo? Fazendo esse processo de integração mais de uma vez. Bacana. Coloquei aqui uma questão de exemplo. Olha aí, ó. Calcule a integral dupla de f de xy igual a 2 menos x menos y, isso aqui é um plano, certo? Sobre o domínio, aí eu vou ter aqui um domínio retangular também, né? X de 0 a 1 e y também de 0 a 1. Bacana. O desenho disso aí é bem simples, né? Se vai ser um plano, uma inclinaçãozinha assim, vai formar, na verdade, com os eixos do nosso plano cartesiano, um tetaedro. Bacana? E aí, se eu pegar na base apenas essa região retangular, né? Eu tenho uma base retangular, de fato, subindo e encontrando uma superfície inclinada, assim. Bacana? Aí eu vou ter esse sólido. E o que eu quero, quando ele pede calcule a integral dupla, é simplesmente calcular o volume do sólido formado aí dessa maneira, né? Bacana. Então, para resolver isso, o que ele quer é justamente a integral dupla nesse domínio D daquela função ali, né? F de xy. Bacana? Aí eu posso colocar aqui dA ou dx dy. Tanto faz, eu tenho um elemento de área. Beleza. O teorema de Fubini nos diz que eu calculo isso aí através de uma integral iterada. De 0 a 1. 0 a 1 são os limites de integração que esse domínio me dá. O f de xy
é esse 2 menos x menos y, e aí dx dy. E repare que os limites aí, os intervalos, tanto para x quanto para y, são iguais. E aí, tanto faz eu colocar assim e a ordem que eu puser aqui. Mas, se, por exemplo, se o y fosse de 0 a 2, sei lá, de 0 a 2, e aí, se eu quisesse colocar de 0 a 1 aqui fora, que é o limite referente ao x, e de 0 a 2 aqui dentro, que é o limite referente ao y, o que eu ia ter que fazer é simplesmente mudar essa ordem aqui, do dx dy. Bacana? Existem exercícios aí que a gente faz para justamente estudar essa mudança de ordem desse nosso elemento, acarretando na mudança dos limites que eu coloco aí nas minhas integrais. Bacana? Aí chegou nessa parte e virou um problema de cálculo 1, certo? Simples de você calcular, de você resolver. Cálculo 1 para a maioria dos cursos aí, alguns também cálculo 2. Bacana. Vou resolver então, começando de dentro para fora. Claro, a primeira aqui é o dx, então o que eu faço? Eu considero tudo que não for x constante. Bacana? Resolvendo isso aí então, ó, eu mantenho ali fora, de 0 a 1. Aqui dentro vai ficar então, ó, a integral de 2 em x, 2x. Integral de menos x em x vai ficar menos x ao quadrado sobre 2. A integral de menos y em x vai ficar menos y vezes x, certo? E tudo isso aí de 0 a 1. E o dy eu coloco aqui fora porque eu ainda não integrei em y, certo? Resolvendo aqui, esse probleminha de integral definida, usando lá o teorema fundamental do cálculo, fazendo a continha, né? Vai ficar 2 menos 1 sobre 2 menos y. Bacana? Vou deixar assim e aqui dy, né? Substituindo zero, aqui vai ficar zero de fato. Agora eu vou fazer essa integral em y, certo? Resolvendo isso aí, né? Vai ficar aqui então, ó, igual. O 2 integrando em y vai ficar 2y. Menos, esse menos meio integrando em y vai ficar menos y sobre 2. E o menos y integrado em y vai ficar menos y ao quadrado sobre 2. Né? E tudo isso de 0 a 1. De maneira que, resolvendo isso aí, eu tenho 2 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai dar 1. Ele não falou que era um volume, certo? Só pediu um número, eu vou colocar o 1 aqui. Se ele dissesse calcule o volume definido, aí aqui eu vou botar a unidade de volume, certo? Se fosse isso aí referente, se isso aqui fosse uma densidade, ele pedisse a massa, eu vou botar a unidade de massa, e assim por diante. Bacana? Então, nessa primeira parte aqui eu falei do teorema de Fubini, fiz a relação entre o que a gente já estudou na aula falando sobre integrais duplas com o que nós vimos lá na aula de integrais inteiradas. Essa união é feita justamente pelo teorema de Fubini e fizemos aqui um exemplo. Bacana? Agora eu vou apagar isso aqui e vamos falar do jacobiano, que é o elemento que precisa aparecer quando a gente faz mudança de variável, que é um processo muito importante aí, muito aplicado dentro do cálculo de função de várias variáveis, principalmente quando eu faço a integração. Então, pessoal, eu já coloquei aqui algumas aulas interessantes e que são importantes para você compreender bem o que a gente vai falar agora. Bacana? Já botei aulas sobre mudança de variável, sobre mudanças de coordenadas, né, que acaba fazendo aqui uma mudança de variável. Coloquei, né, as aulas sobre essa ideia inicial de integral dupla, de integral inteirada também, claro. E bacana. Agora aqui, quando a gente vai falar sobre esse elemento importante que é o jacobiano, é interessante a gente analisar uma situação que acontece com frequência quando a gente começa a estudar, de fato, essa parte de funções de várias variáveis. Bacana? Muitas vezes é útil que eu saia de um domínio relativamente complicado e vá para um outro domínio mais simples. Isso é dado pelo que a gente chama de mudança de variável. Bacana? Digamos que eu tenha uma função f de xy definida num domínio D, obviamente, no plano XY, certo? Digamos que esse domínio tenha esse aspecto aí, tá? Esse aqui que eu chamei de D. Por vezes, como eu já disse, fica mais prático você sair desse domínio e trabalhar em outro. Por exemplo, quando você começa a ver no plano R2, né? no R2, domínios curvos. Muitas vezes, quando você tem domínios curvos e você trabalhar com coordenadas cartesianas, não é prático.
você vai encontrar umas raízes e tal, umas coisas que no decorrer da conta você pode se confundir ou simplesmente ficar difícil de você visualizar. Existem coordenadas que são mais fáceis de você trabalhar quando você tem domínios curvos. Por isso, é útil você transformar de um domínio para outro. Você fazer essa mudança de variável. Para isso, você faz, de fato, aplica aí uma transformação. Muitas vezes vai ser linear e tal, para sair justamente de um domínio para o outro. Bacana? Quando você faz essa mudança de variável, o que acontece com a sua integral é isso aqui. Você tinha inicialmente essa conta no domínio xy. Bacana? Agora, eu tirei desse domínio xy e trouxe para um domínio conveniente uv. Bacana? Aí eu acho uma outra região, um outro domínio, chamado de w. Chamei aqui de w. Bacana? Aí como é que fica? Inicialmente eu tinha, né? Integral dupla no domínio D de f de xy. Agora eu transformando isso do domínio xy para o domínio uv, o que eu tenho é uma nova integral que agora eu vou escrever as variáveis x e y em função dessas novas variáveis, u e v. Mas eu não posso simplesmente substituir, colocar ali no lugar e seguir a conta naturalmente. Repare aqui, né, nesse nosso exemplo, que há uma transformação, tá vendo? Que há uma deformação nesse domínio. Aqui eu tinha um domínio D com esse aspecto. Passei para um domínio UV com um aspecto diferente. Geralmente é isso que acontece quando você faz mudança de variável. O seu domínio vai ser transformado, vai mudar. E aí, para continuar fazendo a conta, eu tenho que levar essa transformação, essa mudança em consideração. E o elemento que vai justamente corrigir essa transformação, essa deformação, é o nosso jacobiano. Bacana? Com esse nome, pode ser a primeira vez que você esteja vendo. Mas lá no cálculo 2, você já estudou esse elemento, né? Cálculo 1 para alguns, cálculo 2 para outros cursos. Quando você estudou integrais em funções de uma variável, você viu as técnicas de integração. Bacana? Entre elas, você viu a substituição, né? A simples ou trigonométrica e tal. Por exemplo, quando você pegava e fazia assim, ó. Olha lá, vou usar esse espaço aqui. X igual a, sei lá, a seno θ, né? Se você tivesse uma integral desse tipo assim, ó, 1 sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, dx. Uma transformação, uma mudança de variável aí, aconselhada para esse caso, é você fazer x igual a vezes seno de θ. Bacana. Aí como é que você fazia de maneira quase que mecânica? Você fazia isso aqui, certo? Porque você vê que tinha esse a ao quadrado aqui e tal, escrevia dessa forma para substituir o x. Mas e o dx? Você também precisava substituir o dx. Aí o que você fazia? Você derivava dos dois lados, né? Derivava aqui em x, ia ficar só o dx. Derivando, vou mudar aqui a cor para... Você derivava aqui em x, ficava só o dx, e derivava aqui em θ, né? Ia ficar a cosseno θ dθ. Bacana? E na hora de substituir, você colocava integral, aí se fosse definida você também ia precisar mudar aqui os limites e tal, aí ia ficar 1, no lugar do x você ia colocar o a, tal, a seno de θ, né? Então vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bacana. E no lugar do dx, você ia colocar o a cosseno de θ dθ. Repare que você não coloca somente no lugar do dx o dθ. Você coloca o dθ multiplicado por alguma coisa, não é isso? E isso acontece de várias formas. Se tem um x, aí você fala que x é igual a ln de k. Você vai derivar isso aí, vai ficar dx, aqui vai ficar 1 sobre k dk. De qualquer maneira, você não vai colocar só o dk no lugar do dx, né? Você vai colocar alguma outra coisa. Nesse caso aqui é 1 sobre k. O que acontece é que aqui, como eu estou no R2, como eu estou analisando integrais duplas, eu tenho uma superfície, beleza? Uma área, bacana? Eu tenho a variação em x e y. Aqui, como eu estou lidando com funções de uma variável, o elemento que eu tenho aqui é um elemento de comprimento. Enquanto aqui eu tenho dx, dy, que é um elemento de área,
Aqui eu tenho só o dx, que é um elemento de comprimento. Mas, de qualquer maneira, eu estou tirando do domínio x e estou levando para um domínio θ. E eu preciso corrigir essa deformação. E eu corrijo essa deformação com esse elemento que aparece aqui, ó, junto do d variável que eu coloquei. dθ ou dk ou o que eu quiser. Bacana? Se for uma coisa linear, obviamente, se eu estiver trocando só um x por um k mais 1, né, derivando aqui, eu tenho, de qualquer maneira, dx, dk, porque eu fiz uma transformação tirando apenas desse x e levando para um k, mas que não vai ocorrer deformação. Quando aparecem elementos aqui, eu preciso levar em consideração porque houve uma deformação. Acontece a mesma coisa aqui. Só que o elemento que corrige essa deformação, esse fator de correção, aqui é o nosso jacobiano. A gente já trabalhava com um fator de correção aqui, entende? Só que a gente fazia de maneira quase que mecânica. Poucos professores falam desse detalhe aqui, especificamente, né? Mas ocorre essa correção. A gente viu isso no cálculo 1/2 e vimos aqui também no nosso cálculo 3/4, quando eu falo da mudança de variável. Eu preciso desse nosso jacobiano, que é o nosso elemento aqui. Bacana? Mas como que é esse jacobiano? Afinal, eu estou lidando com funções de várias variáveis. Como é que eu monto isso aí? O jacobiano é simplesmente o determinante de uma matriz onde os elementos são as derivadas parciais do x e y nas novas variáveis, né? Derivada parcial do x em u, do x em... Botei u de novo aqui, né? Do x em v, derivada parcial do y em u e do y em v. O símbolo para indicar o jacobiano é esse dρ xy dividido por dρ uv, onde o v justamente são as variáveis que eu estou mudando aí. Bacana? Calculando esse determinante, eu acho o meu jacobiano, onde na minha fórmula, né, na minha transformação aqui, ele aparece em módulo, certo? Porque justamente é para corrigir. Tudo bem? O sinal dele acaba não interferindo, porque o que você quer é justamente corrigir essa deformação entre os domínios. Bacana? Aí eu vou colocar aqui de exemplo o tipo de transformação que a gente já viu em uma aula aqui, quando eu falei da mudança de sistemas coordenados. Quando eu saio, por exemplo, do sistema cartesiano e vou para o sistema de coordenadas polares, eu tenho uma maneira específica para escrever o x e o y, certo? Aqui é o nosso exemplo. Eu posso escrever o x em função de r e θ, não é isso? Como sendo r cosseno θ. E posso escrever o y em função também de r e θ, como sendo um r seno θ. Repara, ó, eu tinha primeiramente no domínio xy lá, no plano xy, o meu domínio. Aí, sei lá, se fosse um domínio curvo, seria mais conveniente eu escrever em coordenadas polares. E aí eu saio então de um domínio, eu saio do domínio xy e vou para um domínio rθ. Bacana? Nesse domínio rθ, por conveniência, pode ser mais fácil eu escrever essa minha equação aí. Bacana. Aí, ó, como é que eu faço então para calcular o jacobiano nessa situação? Repare que são as derivadas parciais, né? Vou fazer então, ó, derivada parcial do x em r, do x em r, que vai ficar apenas o cosseno θ, derivada parcial do x em θ. Fazendo isso aí, vai ficar menos r seno θ. Derivada parcial agora do y em r, vai ficar seno θ. Derivada parcial do y em θ, vai ficar agora r cosseno θ. Bacana? E agora eu vou calcular de fato o meu jacobiano. Para fazer isso, eu preciso calcular o determinante da matriz cujos elementos são essas derivadas parciais aí. Escrevendo aqui, ó, eu tenho então, né? Basta que eu substitua na posição ali, tá? dρ x, dρ r vai ser cosseno θ. dρ x, dρ θ vai ser menos r seno θ. dρ y, dρ r fica seno θ. dρ y, dρ θ vai ficar r cosseno de θ. E vou calcular esse determinante. Bacana? Repare que eu coloquei assim, né? dρ x, dρ u, dρ x, dρ v.
DROM U, Y, DROM U, DROM Y, DROM V. Eu poderia colocar DROM X, DROM U, DROM Y, DROM U. Eu poderia colocar tudo com U em cima e tudo com V embaixo, né? Eu quis colocar tudo com U aqui na coluna e tudo com V na outra coluna. Tanto faz, porque se eu mudasse isso, eu estaria apenas pegando a transposta dessa aqui, né? E o determinante da transposta é igual ao determinante da original, então ia dar a mesma coisa. Calculando isso aqui, né? Eu tenho uma matriz quadrada 2 por 2, o determinante vai ser o produto entre os elementos da diagonal principal subtraído do produto dos elementos da diagonal que formam aí a diagonal secundária. Bacana? Fazendo isso, ó, ia ficar cosseno θ vezes R cosseno θ, vai ficar R cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui ficaria menos, né? Mas vai ficar mais, porque eu subtraio, não é isso? Mais R vezes seno ao quadrado de θ. Pelo teorema de Laplace lá, né, demonstrando, eu vejo que vai ser essa diferença. Posso colocar o R em evidência, não é isso? Vai ficar R cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tem uma aula aqui também que eu falei das relações trigonométricas, né? Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, né? Eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado no mesmo arco vai dar igual a 1, certo? Então, dessa maneira, o jacobiano fica sendo R, né? Que já é um valor conhecido aí. Quando eu faço a mudança de coordenadas, a mudança de variável, para coordenadas polares, o jacobiano vale R. Bacana? Para as coordenadas cilíndricas também, né? Para as esféricas também tem outro valor. E aí, para cada sistema que a gente viu na aula que eu falei sobre coordenadas, sobre sistemas de coordenadas, você calcula, você pode encontrar aí um jacobiano diferente. Bacana? Como eu falei, para o polar e para o cilíndrico vai ser o mesmo valor do nosso jacobiano, mas para o esférico vai ser um outro. O importante é você entender como que é a definição disso aí. Bacana? Não só decorar, assim, contar casos particulares, mas saber como chega nele. Bacana? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Deixe seu like aí, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Bacana? Deixei na descrição do vídeo links para outras aulas que eu acho que são importantes você assistir antes de ver essa aqui. E deixei também na descrição do vídeo uns links que te levam para um drive onde tem uma lista de exercícios sobre os temas dessa aula aqui. Bacana? Espero nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima.